Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito em Pauta. Comigo, Renata Berenguer, diretora tesoureira da ESA, e Isabela Lessa, vice-diretora-geral da nossa Escola Superior de Advocacia. Hoje nós estamos recebendo duas queridas e duas feras em direito do trabalho, que é a minha praia. Hoje eu estou aqui, estou em casa e não podíamos estar melhores acompanhadas. Bela. Neste Direito em Pauta, para discutir a questão dos nômades digitais, estaremos recebendo Simone Braga e Ana Carolina Cabral, duas advogadas com toda expertise na temática. E esse tema é bastante interessante, né, Renata? É isso mesmo, Bela. Nômades digitais é um tema super em alta e que a gente não pode dizer que esse tipo de trabalhador é encontrado apenas no Brasil. Esse novo estilo principalmente em relação ao trabalho, é encontrado pelo mundo aí afora. E doutora Simone Braga, vou fazer aqui o convite para ela conceituar esses trabalhadores que nós vamos encontrar cada vez mais aí presente no dia a dia. Bom, primeiro agradecer o convite feito pela ESA, certamente é fundamental falar sobre a temática. Os nômades digitais, eles são os maiores protagonistas do direito do trabalho em meio a esse processo pandêmico, né? A pandemia já é considerado o maior experimento humano vivenciado no último meio século, então nós temos aí uma série de consequências e não seria diferente na esfera trabalhista. Então, os nômades, eles são profissionais que se mantiveram produtivos durante todo esse movimento e eles não têm qualquer dependência do ambiente físico, presencial, estrutural dessa empresa, né? Eles simplesmente trabalham atrelados à tecnologia, ao ambiente digital, e se fazem presente, inclusive, nessa cadeia produtiva através das plataformas digitais, né? Razão pela qual eles são considerados os nômades. Então, eu posso estar aqui e ter um profissional na Estônia, um profissional no Canadá. Então, nesse processo todo de crise sanitária global, distanciamento social e todas as restrições impostas pelo Estado, surgiu a necessidade de se manter produtivo, né? A gente precisou continuar trabalhando. E os nômades são esses grandes autores nesse processo todo. E em torno disso tem aí uma série de temáticas importantes. Primeiro porque a legislação não conseguiu acompanhar e nem tinha como acompanhar com a agilidade necessária que o tema requer. E tem também a própria ausência de jurisprudência especificada para o tema, também em razão do tempo extremamente curto que se foi entre instaurado o processo pandêmico e a utilização dessa mão de obra. Então, a razão pela qual o tema ele tem aí uma importância muito grande e, inclusive, prepara para o presente e o futuro do direito do trabalho, porque certamente a mão de obra já é digital e a gente vai enfrentar aí uma série de temáticas em relação a isso. Você explicando e conceituando, eu estou me sentindo uma nômade digital. Porque nós, professores universitários, rapidamente tivemos que nos adaptar ao remoto. Então, nós que estávamos acostumados ao presencial, viramos nômades digitais. Porque passamos a dar aula em qualquer lugar. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar, enfim, numa casa de praia, numa casa de campo, e entrar no horário da minha aula, desde que eu tenha uma boa internet, desde que eu esteja com o meu computador, e ministrar esse conteúdo. E isso era uma realidade impensável até pouco tempo atrás. Mas a gente queria saber um pouquinho esses impactos, né, na saúde e medicina do trabalho. O maior desafio para a medicina e segurança do trabalho é justamente esse distanciamento, né? O direito do trabalho ele foi preparado, produzido e pensado para o que eu costumo dizer, o alcance dos olhos. Ele não foi preparado para um ambiente digital, onde o trabalhador está, sendo redundante, distante desse empregador e os controles, a fiscalização e a rotina empresarial, ela precisa ser igualmente mantida. O ambiente digital ele é mera extensão do ambiente presencial da empresa. Então, questões com ergonomia, questões com saúde mental, preocupações com a própria rotina do trabalhador, isso tudo continua sob responsabilidade do empregador, ainda que ele não esteja aos olhos dessa empresa, nesse ambiente, nesse controle presencial. Por falar em saúde e segurança, é importante também a gente trazer aqui à baila o direito de desconexão do trabalhador. Carol, por favor, fala um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga aí desenvolver esse tema que é tão legal. É legal mesmo, e legal, tão legal quanto estar aqui. Eu gostaria de agradecer também pelo convite. É bem importante a gente trazer esse tema, essa discussão e pensar, né, refletir um pouco sobre
o nosso cenário atual, né? Sobre o quanto que estamos trabalhando nas plataformas digitais e nessa própria discussão, né? Então, inicialmente, que bom que éramos nômades digitais e conseguíamos desenvolver as nossas atividades nessas plataformas. Mas a gente chegou a um ponto que a gente cansou, né? A gente chegou a uma estafa mental em alguns casos. E como que se resolve isso? E que direito a gente tem de desconectar? Né? A gente fala do direito de desconexão como se fosse um tema muito atual, mas na verdade não. A legislação trabalhista, ela já traz o direito à desconexão nos próprios dispositivos de limitação de jornada, 44 horas, o direito a férias. Isso também é uma forma de desconexão. Então, o direito à desconexão do trabalho é o direito de não responder ao seu chefe depois das 18 horas, por exemplo, quando a jornada ela é limitada neste horário. É o direito de você estar com a sua família, é o direito ao lazer garantido constitucionalmente. Isto é direito à desconexão. E é cabível a todo trabalhador de uma forma geral. Ao trabalhador que tem um vínculo empregatício, como o trabalhador que é autônomo, que tem o seu próprio aplicativo e trabalha por meio dele. Então, direito à desconexão é questão de saúde e segurança do trabalho. É importante lembrar também que não é um tema, a própria discussão em torno de medicina e segurança do trabalho não é um tema recente para o âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A gente tem um lead case super famoso da ministra Adelaide, em que ela apreciou um acidente de trabalho ocorrido na sala da trabalhadora, em que a empresa imputava a essa trabalhadora a responsabilidade e a guarda de produtos. E a casa dela se transformou num grande depósito. E ela não recebia qualquer verba de aluguel ou enfim, para a utilização desse espaço. Ela acabou se acidentando, né? Teve considerado um acidente de trabalho. E isso foi reconhecido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a razão pela qual a gente sempre fala que há, de fato, uma extensão dessa responsabilidade também para esse trabalho digital, né? E a gente tem visto muita criatividade em relação a isso, Isabela. As empresas, elas realmente criativas, buscando soluções para, de fato, ter o controle e a fiscalização que é cobrada, inclusive, pelos órgãos de controle, né, Ministério Público do Trabalho, Secretaria do Trabalho, inclusive fazendo vídeos, solicitando que o profissional apresente imagens do seu ambiente de trabalho, obviamente que respeitando a privacidade do ambiente domiciliar, que se confunde hoje com o ambiente laboral, mas uma preocupação muito envolvente mesmo por parte dos empregadores, aí tentando driblar essas dificuldades que são decorrentes desse trabalho à distância. E que é mais que temos com o trabalho em casa, né, de risco. A gente pode também considerar a própria possibilidade de vazamento dos dados que são transferidos ali no momento em que o trabalhador está de posse, né, das suas atividades laborais. Então, quem pode ter acesso a esses dados, né? A gente falou aqui do lead case, a empregada que foi aí a autora, né, desta ação, ela trabalhava preponderantemente em casa. E quantas pessoas que tinham acesso ali àquela atividade? Né? Qual o risco? Quais os contratos que têm que estar envolvidos naquela atividade para que seja impedido o risco de vazamento de dados? E como que o empregador pode responder por essa atitude do empregado quando há o vazamento de dados? E no âmbito da LGPD, qual a importância disso? Então, tem muito tema que está relacionado ao trabalho nas plataformas digitais, né? E que são importantes para o direito do trabalho. Para essa nova realidade em que todos nós viramos nômades digitais e que a nossa vida ficou sobreposta, né? De repente, essa separação que trazia um pouco de sanidade mental, onde é a minha casa, onde é o meu trabalho, em que momento eu sou que papel da minha vida, isso se perdeu. E a gente sabe que para quem tem filhos em casa, isso foi um caos, porque foi adicionado a tudo isso o homeschooling. Seja lá o que isso for, porque eu sei que isso eu não fiz, porque eu não sei o que isso é. Então, é algo muito delicado. E aí as leis do trabalho, como elas estão se adaptando a isso? A gente tem uma série de regras que não eram adequadas a essa realidade. Por exemplo, no direito sindical, a gente tem a questão da territorialidade. Como fica isso? Porque eu posso estar trabalhando aqui em Recife
e, na verdade, está vinculado a uma empresa lá de Minas Gerais. O enquadramento sindical, ele é outra agenda que também merece enfrentamento legislativo. Como você bem colocou, no Brasil nós temos a aplicação do princípio da territorialidade. E o que isso, para o ambiente digital, é um grande desafio. Não há essa delimitação, né? Muitos, inclusive, já chamam de ficção jurídica o trabalho que é desenvolvido nas nuvens, o que acontece de forma muito corriqueira. Essa é a razão pela qual nós temos um grande protagonismo dos acordos coletivos de trabalho. Recentemente, o Valor, ele trouxe uma pesquisa muito interessante demonstrando a quantidade de acordos coletivos de trabalho que foram firmados nesse período pandêmico. E isso é o maior reflexo dessa sede, dessa necessidade que os operadores do direito, que todo o ecossistema trabalhista, não magistrados, advogados, os próprios empregadores, as empresas, tendo a necessidade de ter uma legislação que se adeque à excepcionalidade desse momento. Então, quando você não tem esse socorro imediato na legislação, quando a jurisprudência não tem, de fato, essa clareza necessária, os acordos coletivos eles ganham esse protagonismo. O que também nos preocupa, porque esse acordo ele é passível de questionamento no judiciário em relação à sua validade, se esse acordo não estiver dentro do escopo do que dispõe a CLT e a Constituição Federal. Então, são documentos importantes que servem como esse socorro para esse momento, mas que precisam estar atentos aos princípios que regem o direito do trabalho, como o princípio da primazia da realidade, igualdade de direitos e tantos outros necessários também para esse momento. E a gente fala de acordo coletivo quando existe aí a possibilidade da participação do sindicato, né? E eu estou trazendo essa discussão, por conta das medidas provisórias que foram estabelecidas no passado, neste ano novamente, houve uma repetição, em que houve a exclusão aí da participação sindical na negociação entre empregado e empregador para as excepcionalidades do trabalho em virtude da pandemia. Então, de fato, a atuação do sindicato, ela é extremamente importante para alguns temas e que estão sendo tratados à revelia aí do direito coletivo em virtude da própria pandemia e do estado de calamidade para o enfrentamento da Covid. E eles também entram nesse ecossistema trabalhista como na mesma situação que nós e o próprio judiciário, que também compreender toda essa excepcionalidade do tema. Exato, a necessidade de ser prático, de ser rápido, exatamente, de atender, de manter o emprego. Então, são temas muito importantes, né, para que sejam colocados de lado a discussão, né, e sejam tratados como excepcionais. Esse, sem sombra de dúvida, é um grande desafio para a advocacia trabalhista. A gente já vinha de uma adaptação grande entre o negociado e prevalece sobre o legislado. No período pós-reforma e nesse estado de pandemia, isso se aproximou ainda mais das relações de trabalho. E principalmente depois das medidas provisórias que, inclusive, valorizaram também o acordo individual entre empregado e empregador. E aí, como os advogados irão conduzir esses assuntos, são justamente se debruçando sobre o direito sindical, sobre os princípios do direito do trabalho, sobre os princípios do direito coletivo do trabalho, para que possa, entre as partes, estabelecer limites em que a legislação deixa brecha. E deixa brecha, algumas vezes propositadamente, outras nem tanto, e as relações de trabalho vêm mudando muito. Então, há essa necessidade de uma norma específica. Mas eu queria conversar com vocês também, aproveitar aqui a presença de duas feras no direito do trabalho. Represento aqui escritórios que são aí exemplares na atuação na área trabalhista, né? E liderados por mulheres, eu ainda com meu orgulho. Então, esse programa, assim, ser por mulher, né? Estar todos aqui presentes, discutindo um tema super, super interessante, traz um orgulho muito grande. Não podia deixar de registrar isso. E para além das relações de emprego, como é que ficam as relações de trabalho? Aqueles trabalhos cada vez mais presentes no dia a dia, trabalho informal, freelancer e tantos outros. Bem lembrado, Renata. A gente tem aí uma multiconectividade, uma pluralidade de empregadores, de prestadores. O professor, inclusive, André Zipper, ele tem um estudo bastante focado, né, no trabalho em plataforma digital, e ele fala de uma categorização, onde ele divide freelancers e os multiterceirizados. E nesses multiterceirizados ele divide o online e o offline. O offline seria o que a gente já comumente conhece, a uberização,
onde você tem a possibilidade de ter o contato presencial com a quem você solicitou esse serviço via plataforma digital. No caso, a uberização é um exemplo de multiterceirização offline. O online é aquele serviço que você utiliza, por exemplo, uma tradução de texto, uma solicitação de análise de produtividade de dados da sua empresa, em que você não tem qualquer identidade, né, ali com exclusividade com aquele profissional, e você simplesmente solicita um serviço, né? Então é bem interessante essa categorização, mas existe aí um universo de possibilidades desses trabalhadores e que de fato eles são aí importantes. Nesse momento foi uma fatia importante da economia, porque de fato trouxe a possibilidade de uma série de brasileiros, e o mundo afora também, continuarem produtivos e ter aí uma renda complementar na utilização desses serviços. E que deu muita margem à discussão da própria precarização do trabalho, né? Então, o que considerar? A necessidade da manutenção do trabalho, da renda, da necessidade dessas famílias serem alimentadas por esse tipo de trabalho, ou não, vamos acabar com tudo isso e vamos discutir precarização do trabalho. Essa é uma grande discussão na doutrina, essa é uma grande discussão na nossa realidade, né? Então, que o direito do trabalho como fonte de sua primazia da realidade, cabe sim a atuação no caso concreto, da verificação de cada dos requisitos e para saber de fato, na balança, né, o que é que está pesando mais, o que é mais importante aí nesse tipo de relação. E como a gente conversava um pouco antes, né? A gente também, eu particularmente não gosto muito do nicho onde você coloca a precarização como um elemento limitador para as discussões. Porque isso vai ser enfrentado. O direito do trabalho está mudando e mudando muito rápido. Então, ficar nessa discussão, como a Carolina muito bem colocou, só focado que esse trabalho em plataforma digital é um exemplo amplo de precarização, não é o caminho, porque ele é uma realidade muito próxima e que a gente precisa enfrentar sobre a ótica legislativa e jurisprudencial. O que fica bastante claro nessa nossa conversa é que havia uma ausência de normas para regular toda essa situação fática que estamos vivendo. Mas que as empresas que efetivamente já dispunham de códigos de conduta, já dispunham de regimentos internos e se anteveram e se organizaram rapidamente, criando portarias internas para regular tudo isso, porque a gente está vendo uma série de desdobramentos, né? Fornecimento de equipamento, fornecimento de condições ergonômicas de trabalho, fornecimento de um controle que respeite a desconexão, saíram na frente. Então, para quem acha que programa de integridade é uma coisa que não importa para as empresas, importa e muito. Eu acho que a pandemia deixa isso ainda mais claro, porque a empresa pode criar uma normativa interna específica para auxiliar essa carência de normas trabalhistas. Mas eu quero dizer a vocês, meninas, que foi um prazer recebê-las. Me desculpem a informalidade de chamar de meninas, mas foi um prazer, Simone, Carol, Renatinha. Você achou que estava na sua praia, mas no final eu concluí que a gente estava na minha também. É nossa, amiga, sua praia, minha praia. É de todas nós. Agradecer a presença aqui no Direito em Pauta. É uma felicidade trazer um tema tão interessante para a advocacia pernambucana como um todo, levar aí os desafios que o advogado trabalhista vai encarar aí para um futuro bem próximo, né? E que a gente forneça aqui, continue fornecendo, na verdade, aqui um espaço de aprendizado. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos vocês e até a próxima.